por um lateral direito ex-Real Madrid que afirmou em entrevista ter recusado uma proposta do Goiás naquela época, mesmo sendo um salário bem maior. Estou falando sobre o Cicinho, jogador de 45 anos, atleta revelado na base do Botafogo de Ribeirão Preto e foi procurado pelo Goiás em 2020 e 2004, né, após passagem no Atlético Mineiro em 2003. Na época, né, até peguei essa matéria aqui do portal O Hoje, o jogador em entrevista afirmou que no momento, né, preferiu a proposta do São Paulo mesmo com uma oferta maior financeiramente do Goiás. Em entrevista ao Podpah, abre aspas. Na época eu assinei um contrato com o São Paulo para ganhar 40 mil reais mensais. Nessa época eu acertei com o São Paulo, só que tive proposta de 100 mil reais do Goiás e 120 mil do São Caetano, além de outra de 60 mil reais do Santos, mas optei pelo São Paulo pelo sonho. Após este acerto, o jogador foi campeão e sendo titular absoluto, tanto do Brasileirão, da Libertadores e também do Mundial, sendo convocado para a seleção brasileira. Ele que depois foi para o Real Madrid na temporada de 2005, né, na metade ali do ano, jogou também na Roma, no Villarreal. O retorno dele ao futebol brasileiro não foi bom, né? Tanto é que eu, que sou mais jovem, né, eu não lembro do Cicinho, por exemplo, aqui no Brasil. Eu lembro do Cicinho lá em 2015 no Sivasspor, nem sabia que era que era o mesmo jogador não, porque eu comecei a acompanhar para valer o futebol de 2013 para frente, né? Então, assim, não sou tão velho quanto parece, não. Mas era um ótimo lateral direito, né? Eu lembro de rever lances dele, um dos últimos laterais, de fato, com boa qualidade para cruzamento. Pode deixar a sua opinião se você sabia nessa procura do Goiás lá em 2004 para contar com o Cicinho. Não vejo nada demais também, né? O Goiás ofereceu um salário que até me surpreende, tá? Não sei se o Goiás pagava tanto assim em 2004, 100 mil reais é dinheiro pra caramba. Eu lembro que o Walter, por exemplo, o Goiás não queria pagar nem 180 mil, né, para ele continuar em 2013. Não sei se faria uma proposta de 100 mil para um lateral direito, não. Mas enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo também. Para completar, quero falar sobre um jogador ex-Goiás, que eu vi alguns torcedores se perguntando aonde está o Luan Dias, você lembra dele? Jogador que passou no Verdão lá na Série B em 2021 e também na Série A de 2022. Foi procurado pelo Goiás também em 2023, tá? É um jogador que é de fato bem visto pela diretoria esmeraldina. Hoje ele está na Coreia do Sul defendendo o Gimpo FC, esse clube da segunda divisão, contrato até o final deste ano, onde ele tem até agora 6 partidas e 3 gols marcados. Tá bem, né? No ano passado também pelo Suwon, uma equipe mais tradicional da primeira divisão, foram 32 jogos, a maioria como titular e 5 gols marcados. Seu último clube no Brasil foi o Água Santa, lá no comecinho de 2025. Né? Pode deixar a sua opinião sobre o Luan Dias. Na Série A foi muito mal em 2022, mas na Série B era um jogador que ajudava entrando no segundo tempo. Boa sorte para ele também no futebol da Coreia do Sul. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera! Canal e conheça a Lavanderia Viva Cor, há mais de 25 anos no mercado, sendo a melhor lavanderia de Goiânia. Localizado na Avenida T2, no setor Bueno, você encontra serviços como tinturaria, higienização, remoção de manchas e muito mais pelo link aqui embaixo na descrição. Assim também como a RJC Assessoria Contábil. Faça a declaração do seu imposto de renda desta temporada de 2026 com quem entende do assunto. Além disso, vários outros serviços para o seu negócio, como por exemplo, abertura e assessoria completa da pessoa jurídica, revisão, planejamento e recuperação tributária, além de assessoria financeira completa. Todas as informações adicionais da RJC eu separei para vocês com o link disponível aqui embaixo na descrição. Assim também como a Alternative Bike Shop, compra a sua nova bicicleta em promoção por apenas R$ 899,90 você encontra a bicicleta Aro 29 novinha ou 12 vezes de R$ 86. A Alternativa, que está localizada na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia. O WhatsApp para você entrar em contato é o 629 9509 0040. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o meio-campista revelado pelo Goiás que pode voltar a render uma boa quantia financeira. Estou falando sobre o Arthur Melo, jogador de 29 anos de idade. Teve uma passagem no Verdão, né, no Sub-15, também no Sub-14, entre 2008 a 2010. Infelizmente acabou fechando com o Grêmio, ele que é natural aqui de Goiânia,
nasceu em 1996, né, hoje com 29 anos, retornando para o Grêmio na temporada passada. Um jogador que vive um impasse de uma continuidade ou não no Grêmio por conta do alto salário, né? Ele que ainda pertence à Juventus, o contrato de empréstimo no Grêmio vai somente até junho deste ano e o vínculo em definitivo na Juve vai até junho do ano que vem. Então a permanência do atleta vai depender muito deste acordo, né, de chegar a uma continuidade ou não. Ele que tem um contrato que pode chegar até 2 milhões de reais mensais, tá? Um salário fixo que o Grêmio paga é de 1 milhão e 600, além de bônus por metas alcançadas e também em marketing. Então um salário total de 2 milhões, ele recebe na Juventus algo na casa de 3 milhões e 200, né? Então a Juventus ainda paga uma quantia do jogador. Tem esse contrato, ele já deixou claro que tem sim o interesse em continuar no Grêmio. A tendência é que dê negócio, né? Assim, neste ano são 20 jogos, um gol marcado e uma assistência, foi titular até agora 16 vezes. Gosto muito do Arthur, a questão é que é muito bom jogador, só que faltou os números melhores, né? Talvez entrar mais na grande área, um chute de fora da área. Eu acho que o Arthur ele é muito bom tecnicamente. Eu lembro daquele auge dele do Arsenal, do Barcelona, né, ali em 2018. Mas parece que ele se tornou um jogador muito de passe para o lado, né? Parece quase com o Rafael Gava. Claro que infinitamente melhor. Mas não é aquele diferencial, por exemplo, de um jogador que vai dar 15, 20 assistências numa temporada. Porque qualidade para isso o Arthur tem. E, por exemplo, o ano que ele mais deu assistências, cara, foi apenas 4. Isso é muito pouco. 4 assistências para um jogador, né, com a grife dele, com a qualidade que ele apresentava, é muito pouco. O ano que ele mais marcou gols também foi 4, justamente em 2019, pelo Barcelona. Então, acho que ficou faltando um pouquinho isso. Para mim, era um jogador para ser titular por pelo menos 10 anos seguidos aí na seleção brasileira. Vamos falar sobre o Goiás, que é o que importa, né? Quanto que o Goiás tem em relação ao Arthur? Aproximadamente entre 2 a 3% de uma transação futura. Por que isso? Como ele saiu muito cedo do Goiás, o Verdão não tem aquele percentual fixo de manteve 10%, 15%, não tem. Ele tem apenas um percentual de clube formador, que é onde o jogador passa dos 14 até os 23 anos de idade. Então, dos 14 até os 17, algo na faixa de 0,25% por ano, por aniversário completado, melhor dizendo, e dos 18 até os 23, 0,5% por ano completado, sendo dividido ali também pelos clubes. Então, nesta quantia, né, desses 5% dos 14 aos 23, o Goiás fica com uma fatia de 2 a 3%. Tanto é que o Verdão lucrou quando ele foi vendido, né, lá para o Barcelona, na época ainda pelo Grêmio. O Goiás faturou aproximadamente 3 milhões e 300 mil reais naquela época. A transação foi de 150 milhões de reais no total. Depois ele foi vendido para a Juventus, né, uma negociação de 72 milhões de euros fixos. Caramba, muita coisa, velho, muita coisa. O Goiás voltou a faturar mais ou menos 2 milhões e pouco na época. Então, no total, o Goiás ganhou aproximadamente 5 milhões de reais com as transações, né, envolvendo o Arthur. Porque ele foi com compensação financeira, quando é empréstimo, não conta, tá? Empréstimo não vale, porque não tem a compensação financeira. Mas, como ele saiu em definitivo do Grêmio para o Barcelona em 2018 e do Barça para a Juve em 2019, aí sim, o Goiás faturou, então, no total, 5 milhões de reais nas duas transações. Hoje um percentual que gira na casa de 2%. Se o Grêmio, vamos colocar que o Grêmio compre ele em definitivo junto à Juventus. Hoje o seu valor de mercado está em 4 milhões de euros. Isso em reais dá mais ou menos 25 milhões. Vamos colocar até um valor mais baixo, né? 20 milhões de reais. Caso ele seja negociado por este valor, o Goiás ganharia aproximadamente entre 400 a 500 mil reais pelo negócio. Então, um jogador que pode sim render uma quantia pequena, mas que ajudaria, né? Para o Goiás hoje que tem algumas dívidas aí na praça, não seria ruim 500 mil chegando em julho, não. Pode deixar a sua opinião também e boa sorte para o Arthur. A sua festa completa em até 12 vezes nos cartões com a Kelly Mendes.